Tá sem áudio, então já descobrimos qual é o problema. E agora, meus queridos, como é que tá o áudio agora? Áudio ok? Certo. Eu já sabia o que era. Eu tô com um retorno agora. Tem uma opção que a gente coloca que diz o seguinte: você pode ouvir o áudio, ouvir o próprio áudio, né? Usa como retorno. Eu tava usando uma pecinha que é essa daqui, chamada Romeu e Julieta, que é essa daqui, ó. Essa pecinha aqui, ela tem uma entrada para áudio e uma entrada para microfone. E aí você acaba colocando as duas e não consegue ter essa mesma base. Vamos lá. A live de hoje vai ser bem direta, gente. Eu passei uma semana, tomei um bloco, né? Tomei um bloco da plataforma e eu queria começar essa live aqui de maneira mais tranquila. Leia o artigo 29 do Código do CPB brasileiro. Prometo que eu já leio sim, cara. Deixa eu colocar aqui. Do Código Penal, não é isso? Pronto, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só reduzir agora, pronto. Agora, vocês continuam ouvindo minha voz tranquila? Eu tirei o retorno. Eu tirei o meu retorno. Continuam ouvindo minha voz? Continuam ouvindo minha voz? Quem quiser mandar presente, manda bastante presente. O áudio tá ok, então agradeço muito. E vamos lá, tá bom o áudio? Ótimo, então. Tô testando o fone com a nova configuração. Eu vou fazer aqui, claro, que o cliente manda, né? O cliente mandou a gente ler hoje o artigo 29 do Código Penal. Eu vou lê-lo aqui pra galera. Eu tô no remissivo. Código Penal, artigo 29, não é isso? Obrigado, Antônio. Vamos lá, tô com ele aqui em mãos já. Código Penal. Vamos lá. Obrigado, Antônio. Fica à vontade. Pode mandar mais presentes, meu querido. Estamos precisando nessa fase nova do canal. Artigo 29 do Código Penal. Do concurso de pessoas, é esse mesmo, Antônio, que diz: quem de qualquer modo concorre em crime incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Artigo 62, ele vai colocar lá o composto compilado dos artigos 65 e diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída a 1/6 ou 1/3. Não sei se o Antônio queria começar essa discussão baseada nesse ponto, né, uma comparação aí, mas eu acho que isso tem muito a ver com a situação que a gente está passando aqui no Brasil, que é da culpabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E vale a pena a gente colocar também que eu vou dividir essa live, que eu quero entregar um tempo lá no YouTube. Então, se você quiser me ajudar, você vai fazer o seguinte: você vai minimizar aqui a tela, vai lá no meu canal no YouTube, vai se inscrever. O canal é Ogro Web TV, ele aparece aqui para vocês, Ogro Web TV. E eu tô voltando hoje colocando algumas pessoas também, tomando essa liberdade de ter alguns moderadores, tá? Porque nós tivemos essa conta aqui, ela estava muito fragilizada. A gente teve em uma semana 2 bloqueios, basicamente. Foi um bloqueio de 8 dias, seguido com outro bloqueio de 8 dias. E a gente precisa saber primeiro o que é que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão nessa assanha, nessa vontade tanta aqui de levar a ter êxito em cima disso.
Mas essa semana, inclusive, é uma semana fundamental, a semana que eu diria que ela é crucial para o brasileiro. Por que ela é crucial? Porque ela é fundamental. Deixa eu colocar aqui de novo. Estou lendo ele aqui, ó. O Vadmecum não está aqui. Mas essa semana ela é crucial, ela é fundamental para o brasileiro, porque ela fala diretamente das questões da inegibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa semana ele pode ficar inelegível, tá? Por que ele pode ficar inelegível? Por tudo que vem acontecendo diretamente, aí aqui desapareço, por tudo que vem acontecendo diretamente com a discussão dos cartões de vacina, né? Opa, Wilson, tudo bom? Wilson, eu vou te bloquear porque você nunca tem a capacidade de subir para conversar conosco e eu não tenho paciência mais de estar perdendo minha conta para quem não tem, para quem tá aí para doidinho de bairro não, tá bom? Então vamos bloquear. Se você tá falando tanto das liberdades aí, eu tenho a liberdade, inclusive, de bloquear, de dizer que eu não quero ter esse tipo de gente aqui comigo, tá bom? E vamos que vamos, sem estresse, né? Eu só coloco que dia 22 Bolsonaro pode ficar inelegível. E eu não posso ter vergonha de falar as coisas aqui. Eu tava até com vergonha de falar nessa semana. Eu tava com bastante vergonha de falar essa semana em dizer, não, peraí, eu tenho que tomar cuidado. Não, eu não preciso ter cuidado ou vergonha das coisas, não. Esse cara é um golpista nato, o Ismael, que foi? Eu não sei, Ismael, você que me diz, meu querido. Mas eu não posso hoje me dar o luxo de não ficar mais falando de política, não, porque é isso que o meu canal faz. Eu tô falando de tecnologia, eu tô falando de educação, eu tô falando um monte de coisa, mas nosso canal vai falar de política, sim. Ah, sim, entendo. E dia 22 é uma quarta-feira, né? Dia 22 é uma quarta-feira. E eu vou fazer live, sim, dia 22 na quarta-feira. Pra gente poder colocar aí, claro, comemorando a inegibilidade de Bolsonaro. Ele deve ter seus 66 anos, 67 anos. E se ele ficar inelegível pelos próximos 8 anos... é o fim da vida pública dele. Então é isso que a gente espera. Não tem nenhum discurso de ódio colocado nisso, mas a gente tem que começar também a prestar atenção nisso, tá? Então a live da gente, a gente tá começando praticamente com alguns minutos mais cedinho. Então os bolsominions, né? A gente tem aí quem tirou a eleição de Bolsonaro foi a senhora Carla Zambelli, né? O que leva uma mulher a fazer o que ela fez não fui eu, não fui vocês, foi a própria Carla Zambelli. O bolsonarismo se traiu por conta disso. Isso é um fato, tá? E aí a gente tem que ver também o que está acontecendo na CPMI do dia 8. Foi aprovado agora os relatórios, os requerimentos. E aí nessa CPMI do dia 8, deixa eu só colocar aqui para ficar uma forma mais tranquila. Nessa CPMI do dia 8, exato, foram aprovados requerimentos de investigação, então assim, de convocação. Então o Ramagem pediu para que algumas pessoas como Mauro Cid não fossem ouvidos. Vocês lembram de quem é o Ramagem que a gente está falando aí agora? O Ramagem foi aquele homem que tentou ser colocado na Polícia Federal de maneira imposta. E eu essa semana tive uma conversa muito boa, ele me autorizou a falar sobre essa conversa. Nós falamos por telefone com o deputado federal Paulão, que vai fazer uma fala assim lá na CPMI do dia 8. É interessante porque não só a CPMI do dia 8, mas a CPI do MST, e vai dessa forma, né? O Moraes tirou ele. Ô Ismael, tudo bom, cara? Pelo que eu tô vendo, você tá aí bem afim de discutir, de conversar. Fica à vontade, caso você queira subir, a gente troca uma ideia, mas tem que ser na base do respeito. A gente vai conseguir conversar numa boa. Então, dia 22, o Brasil não vai parar, né? Porque a gente tem mais o que fazer. A gente tem que reconstruir um país que foi deixado de lado por conta de Bolsonaro. Foi deixado de lado por conta da maldade, por causa de $1 por vacina, por conta disso tudo. Então, dia 22 é uma quarta-feira.
A gente tem aí muita coisa para comemorar. Eu vou estar dando aula, mas eu vou estar preocupado com outras coisas, porque eu vou estar preocupado agora com, querendo ou não, com essa discussão das eleições municipais. Eu tenho muitas dúvidas se eu sairei ou não ano que vem candidato a vereador aqui por Maceió, se eu me candidato ou não. Um lado meu já disse que já dei minha contribuição, é ótimo, é muito legal falar de política com vocês aqui nas redes sociais, mas a galera já me perguntou, já tem pessoas que querem saber e é muito interessante poder comentar isso com vocês, se eu serei ou não candidato em 2024. Eu não posso me furtar de falar de política, porque foi o que eu mais senti falta nessa semana nesse canal. Eu falei demais nesse canal sobre educação, tecnologia, falei de FIFA, que é o que eu gosto de jogar, falei de um monte de coisa, mas não falei do que era necessário, né? Aí o Cícero coloca aqui, dia 22 não pode parar, dia 22 não pode parar quem pôr o Bolsonaro para fora da política de vez. Eu concordo que dia 22 a gente tem que estar pensando nisso, sabe? Ficar na frente da TV, a galera de progressista, a Patrícia está falando aqui que vai soltar fogos, que os progressistas possam ficar na frente da TV, na internet, fazendo lives em si. Essa é uma guerra de propaganda, né? De agitação e propaganda. Tá vendo até agora o Ian Neves do História Pública falando que ele deu uma pausa por conta do burnout e ele foi ironizado pelo MBL. Deixa eu só mostrar aqui a vocês que eu estou gravando de casa e tem uma janela aqui que me contrasta. Como tem uma janela que me contrasta aqui, ela me dá um certo brilho aqui nas costas, ó. Aí eu tô até vendo se eu já penso num blackout ou não pra ela aqui, pra galera colocar isso. Mas vamos lá, vamos pensar direitinho. Você acha que o Moraes vai perder o cargo dele, Ismael? Baseado em quê? E a Patrícia diz, o MBL não sabe o que é carteira de trabalho. Pois é. O Movimento Brasil Livre, eles defendem tanto o liberalismo, né, a liberdade e tudo mais, mas eu morro de rir quando todo mundo pensa em vender diretamente para o Estado. Todo mundo quer vender para o Estado, né? Criticam tanto o Estado, mas querem vender para o Estado. Ednei, tudo bom? Salve, professor Google, audiência em alta. Pois é, cara, eu te convido aqui para a gente poder conversar, mas como eu sei que você não tem capacidade de conversar, eu vou logo te bloquear, porque eu sei que você é um dos que denunciam a conta. Então, forte abraço, cara. Fica bem aí, fica de boa, tá? Então, assim, chegando nesse primeiro momento da live, vamos ver se a gente consegue chegar a 1000 curtidas aí, 1000 curtidas. Obrigado a quem já mandou os presentes, obrigado aí quem tá mandando os presentes. Exato, se jogar uma carteira de trabalho no colo do Renan Santos do MBL, acho que ele tem um ataque cardíaco. Eles não sabem o que significa o termo carteira de trabalho, jornada de trabalho, né? Eles sabem muitas vezes o que é. Vai bloquear eu não? Não, porque você não sabe o que está fazendo no planeta Terra, cara. Então por que eu vou te bloquear? Você quer ser bloqueado? Se você quiser ser bloqueado, eu te bloqueio, mas eu não estou preocupado em brigar. Eu estou tão democrático ultimamente, apesar de ser stalinista. Eu tô muito democrático ultimamente. Eu estou ouvindo demais as pessoas, porque isso aqui, para mim, por exemplo, através dos presentes, dos Pix, através de qualquer outra coisa que a gente faz aqui, é divulgar ideia, né? A gente tá divulgando ideia. Então, quando você faz isso, mas aí tá, eu vou te bloquear porque eu sei que você tá querendo ser bloqueado e que você pode denunciar a minha conta. Então, pronto, já tá bloqueado e foi você que pediu, não foi eu que falei, tá bom? Então vamos lá, nessa primeira parte da live, né? Nós precisamos ouvir nessa CPMI o Mauro Cid. Obrigado, gente. 1K de curtidas já. Vamos tentar chegar a 2K, tá? E compartilhem a live. Eu queria ver se alguém consegue subir aqui, claro, na regra do respeito, alguém que conheça um pouco do processo, para poder discutir conosco acerca da questão do 8 de janeiro. Né? O que é que esse 8 de janeiro vai poder mostrar pra gente? De que forma ele vai mostrar pra gente? Eu tenho muitas interpretações ao 8 de janeiro. Muitas interpretações mesmo ao 8 de janeiro. Tem interpretações demais ao 8 de janeiro. Sabe? Vamos só pensar aqui primeiro, né? Mauro Cid, o G. Dias. Ah, mas ele estava lá, ele foi indicado pelo Lula.
Poxa, PhD aqui é o Atílio, não entendi nada. Eu devia estar assistindo a fala do Gustavo Gayer. Não, cara, eu não devia estar assistindo a fala do Gustavo Gayer, não. Até porque ele está muito mais preocupado com a Silvier, ele é esposo, do que comigo, né? E aí eu volto a dizer. Nesse período da CPMI, nós precisamos ouvir algumas pessoas. A gente precisa ouvir o Mauro Cid, o próprio G. Dias. Eu concordo que até o ministro Flávio Dino deva ser ouvido. E deva ser colocado, inclusive. Eu já tive a oportunidade, Antônio, de conversar com o Atílio. Eu acho que até o próprio ministro Flávio Dino deveria ser colocado na categoria de investigado. A galera diz, hoje por quê? Investigado não significa sentenciado. Primeiro passo, né? Uma pessoa que é investigada, ela está passando por uma averiguação. Sentenciado é aquele que recebe sentença, ou até mesmo pronunciado é aquele que diz, você vai passar ali a cumprir, vai passar a ter sua pena já computada, vai passar a ser computada e tudo mais. Tem diferença do acusado, do indiciado, do sentenciado, do pronunciado e do liberto, né? Entendi, Atílio. Sucesso aí pra você, cara. Tomara, eu também fiquei assim durante um tempo. E eu volto a dizer, eu sou favorável sim, nesse ponto eu concordo com a oposição. Deve chamar o ministro Flávio Dino, sabe por quê? Porque não existe prédio nenhum no mundo que seja a prova de falta de educação política. Você pega o Palácio de Buckingham, ele não é a prova ele não é a prova de falta de educação política. Você pega a Casa Branca, que houve um Capitólio, não é a prova da falta de educação política. Você pega a Casa Rosada, não é a prova da falta de educação política. Então, isso é muito similar, é muito próprio da gente. A gente tem uma maneira de dizer o seguinte, o que está acontecendo, tá? Primeiro foi a tese do infiltrado. Não, existe um infiltrado, e esse infiltrado, ele vai propor aqui uma desgraça para a galera. Esse infiltrado é o cara que está fazendo com que o Brasil... E eu tô louco para saber quem é esse infiltrado, qual é o número de inscrição dele no Partido dos Trabalhadores, né? Se esse infiltrado, qual é o número de matrícula dele no PT, qual é a carteirinha dele no Partido dos Trabalhadores, onde foi que esse infiltrado praticamente teve as tratativas para poder fazer isso. Porque o que eu não tô vendo hoje, e aí eu adoraria ouvir alguém da direita falando isso, adoraria ouvir o Marcel Van Hatten, adoraria ouvir o Eduardo Bolsonaro. O que eu não estou vendo hoje é onde esse conjunto vai se fundamentar. Onde é que ele vai se dizer, não, peraí, isso aqui tem um nexo, isso aqui tem uma lógica. Eu adoraria ouvir, mas adoraria ouvir de coração. Mas não consigo ouvir até agora, né? O que a gente mais consegue ouvir hoje são pessoas falando de uma necessidade que não se sustenta em pé. Aí o Givaldo coloca aqui, como vai se o PT não deixa investigar? Givaldo, eu adoraria te ouvir aqui, cara, adoraria te ouvir sem bater boca, tá? Não tô aqui pra bater boca, não. Eu adoraria te ouvir aqui com um argumento. O PT não deixa investigar. Adoraria ouvir o Givaldo, se ele quiser subir. Ele é muito bem-vindo aqui na nossa live. Agora, Givaldo, não vale... Chamaram 63 pessoas da esquerda e nenhum da direita. Vai ver porque a galera da direita estava envolvida nos atos, né? Se tivesse alguém de esquerda envolvido nos atos, logo eles assim o fariam, velho. Simples. Mas eu adoraria ouvir, Givaldo. Você viu quais foram os requerimentos? Você viu quais foram praticamente ali os pedidos da senadora Damares Alves? Sabe por que ela não queria que o coronel Cid fosse ouvido primeiro? A fala dela é contundente. A fala dela, inclusive, deveria prejudicar vocês, o lado político de vocês. Ela disse que não há tempo hábil, ela diz, palavras dela, tá? Que não há tempo hábil para que possa haver uma defesa. Que está ferindo o princípio da ampla defesa, do contraditório, por aí vai. Só que, venhamos e convenhamos, Flávio Dino já foi nas comissões,
Se eu não me engano, é a 6ª vez que ele vai. É o ministro que mais foi a comissões durante o governo. Salvo engano, se alguém puder me corrigir aí, mas acho que já foram 6 vezes na CCJ. Ele foi 3, né? Ô Peliane, eu adoraria que você pudesse me informar aqui alguma coisa. Adoraria, Eliane, se você puder subir e nos informar com alguma coisa. Mas como eu sei que você pode bloquear a minha conta, aí eu já tô te mandando embora. E o G Dias dando água aos caras. O Flávio Dino falou que estava vendo o quebra-quebra do Palácio. Pois é, porque o Flávio Dino, por incrível que pareça, meu querido, ele não é policial. Ele não é policial, né? Flávio Dino não é policial. Quem tem a função de impedir com o uso legal da força é a polícia. Você devia estudar, inclusive, os ordenamentos. Quem tem o dever de impedir é a polícia, não é o ministro, não. Salve, salve, Gotones, nossa professora de português. Forte abraço, minha amiga. Espero ter tudo bem aí no Paraná. Salvo engano, é o Paraná para eu não cometer nenhum erro. Então é isso, tá bom? Gente, sigam a Gotones, professora de português. Eu aprendo muita coisa sobre cultura polonesa com ela lá no Instagram. Fico lá stalkeando ela no Instagram, vendo as coisas. E deve ser um país maravilhoso. Então sigam a Gotones, por favor, tá? Então eu volto a dizer, bicho, se vocês estão com essa visão, né, que o Flávio Dino sabia que tem a tese do infiltrado, a gente tem uma regra no direito que ela é muito simples. Aquilo que não tem comprovação vira mera ilação, né? Então, foi alguém, foi um infiltrado. Então compete ao Nicolas Ferreira, né? Compete ao Nicolas Ferreira, compete ao André Fernandes, que queria ser presidente da CPMI, mas ele é investigado. Compete ao Gustavo Gayer, compete a essas pessoas todas apresentarem. Pelas pessoas que entram no Palácio, 10 acabavam. Pois é, Givaldo, eu queria muito que você pudesse subir aqui. Eu estou te fazendo um convite na boa, Givaldo. Se você puder subir aqui, a gente conversa. Mas você não está disponível, então você não está querendo debater, meu velho. Você está querendo somente colocar aqui as tergiversações e brincar um pouco com a nossa cara. Então vai tomar aquele bloco maroto, aquele bloco esperto para você já ficar ligado, né? E eu tava aqui, procurei um lugar melhor para gravar. Tem esse cenário aqui, tem um óculos de realidade virtual ali atrás, tem um videogame retrô, tem esse box aqui. Eu cheguei a ver algumas coisas pela internet. Esse box aqui é muito bom. Depois eu faço um vídeo lá no canal comentando sobre ele. Mas é isso, a primeira parte da nossa live que eu queria comentar com vocês é essa, né? O que é que os bolsonaristas e os bolsominions, são dois segmentos totalmente diferentes. Bolsonarista é investidor do plano nefasto de Bolsonaro. Bolsominion é só aquele povo que não sabe o que fazer e que tá aí o tempo todo falando besteira. Os requerimentos começam a ser colocados agora na próxima quinta-feira, dia 21. A galera vai começar a falar bastante. Eu tenho muita fé, quase que uma esperança cristã, católica mesmo, que haverão prisões durante a CPMI, né? Eu acho que nesse momento vai ser ordenada, por exemplo, a prisão indireto, né? Que tá agora de tornozeleira, mas que vai ser ordenado o retorno para a prisão do Mauro Cid. Vai ser ordenado a prisão, por exemplo, diretamente, né, daquela moça que estava financiando lá em Santa Catarina, no Paraná, alguns ônibus. Inclusive fazia live aqui nessa plataforma. Ela estava lá financiando ônibus e discutindo. Alguns deputados estaduais serão citados também. Aí compete você que está aí, você que está acompanhando, vai no teu deputado estadual, vai no teu vereador e pede que esse vereador proponha uma CPMI ou uma CPI. Ele pode propor uma ação conjunta entre a Casa Legislativa Municipal e a Casa Legislativa Estadual do seu estado e do seu município. Aqui em Maceió, por exemplo, eu gostaria muito que alguns deputados, e aí eu cito o nome deles, como Antônio Albuquerque, deputado Cabo Bebeto, que o deputado federal Fábio Costa, que o vereador Leonardo Dias, fossem investigados. Né? Queria muito que eles fossem investigados. Quem não deve, não teme. Quando eu fui na PF para entregar na PF, porque o Derli, porque o Mago, porque aquela galera do GDO fez muita coisa, eu fui, peguei os meus aparelhos eletroeletrônicos e levei na PF. O pessoal da PF ficou assustado, fez, não precisava trazer, não, eu trouxe, tá aqui.
Onde é que eu assino para deixar? Eu já sabia qual era o procedimento, mas a galera fazia, não, nem tudo mais, nem tudo menos, não precisa, e peraí. Então eu volto a dizer a vocês, tem muita coisa que nós precisamos. Se alguém de direita me perguntar, você é favorável ao ministro Flávio Dino depor e entrar na qualidade de investigado da CPMI, sou favorável. Você é favorável que o presidente Lula seja colocado também como investigado? Sou favorável. Agora por quê? Vamos lá, bem simples. Durante a CPI da pandemia, Bolsonaro teve quantos requerimentos para que ele pudesse ser ouvido e que foram derrubados, inclusive por anuência do ministro, do presidente Omar Aziz? Quantas CPIs? Quantos pedidos? Salvo engano, foram 3. Um do Rogério Carvalho, um do Randolfo Rodrigues e outro de Renan Calheiros. Do Renan Calheiros foi informal, né? O Renan Calheiros disse que trabalharia e adoraria ver Bolsonaro sentado ali prestando esclarecimento. Claro que ele poderia ser ouvido através de carta precatória, entre tantos outros mecanismos. O ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ter sido ouvido. Eduardo Bolsonaro, que durante a pandemia e um pouco antes da pandemia ele fala no curso do Evandro Guedes, respeito o Evandro Guedes como empresário, mas eu acho o Evandro Guedes um ser humano dos mais nefastos que existem. Ele é dono do Alphacom, que prepara para carreiras policiais, e ele não sabe o que está fazendo basicamente no planeta Terra. É desrespeitoso, é cheio de vícios, é um homem velho, né? Ele não é um velho homem, ele é um homem velho. Quem leu a tese do Markovski sabe o que eu estou falando, do homem velho e do homem novo previsto na obra de Lenin e dos revisionistas. Então, essas pessoas que dizem, não, mas eu fui educado assim, aí ficam fazendo apelo moral. Então eu queria ver o Lula sentado lá. Sabe quais seriam as perguntas que deveriam ser feitas ao Lula? E ele poderia responder? Por que ele não voltou para Brasília de imediato? Ele estava, salvo engano, em Araraquara. Por que ele não voltou para Brasília imediato? Primeiro, ele não voltou a Brasília por imediato porque isso é uma responsabilidade do ministro da Justiça. Isso é a responsabilidade do gabinete da Casa Civil. Isso é a responsabilidade do ministro do Supremo. Como a questão era eleitoral, isso é uma responsabilidade do presidente do Supremo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem poder de investigar, mas tem poder de iniciar as diligências e investigações de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O que estava acontecendo ali foi uma motivação dada pelo resultado das urnas. Né? E aí eu volto a dizer, essa era a pergunta que o Lula deveria responder. E ele responderia numa boa. Segunda pergunta, se ele forneceria o plano de voo dele, saindo da base aérea de Brasília e indo para Araraquara e retornando a Brasília, né? E em quanto tempo foi montado o gabinete de crise? O gabinete de crise foi montado em 2 horas. Aí eu pergunto, durante a Covid houve um gabinete de crise? Não, por quê? Porque Bolsonaro e seus 3 ministros, Tais, Pazuello, Mandetta, né? E o Pofinho Queiroga, os seus 4 ministros não entendiam a pandemia como uma questão que prezava de um gabinete de gerenciamento de crises. Lula criou um gabinete em 2 horas. Não foi o Flávio Dino, não. Quem teve lá a capacidade de responder, de resolver, foi o Lula. O próprio Ibanez Rocha, muitas vezes, foi ouvido, mas não foi colocado para ser ouvido a segunda vez. Vai ser ouvido agora, na CPI do DF. Ele deveria ser ouvido na CPI também, deveria ser ouvido inclusive na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que o Ibanez Rocha fez, por omissão, é ato antidemocrático, é tomada violenta do poder, dos métodos antidemocráticos, deve responder na justiça. Sabe quem deveria sentar, inclusive, para prestar esclarecimentos e os bolsonaristas não iriam gostar do que iriam ouvir? O senhor Alexandre de Moraes.
Porque a pergunta que não quer pairar, e vamos desmentir pela última vez, isso apesar de que se me perguntarem mais vezes eu vou falar, tá? Primeira mentira. O código-fonte das urnas foi fornecido? Sim, eu já fiz várias lives, tem vídeos meus, inclusive lá no meu canal no YouTube, mostrando que o código-fonte foi cedido pelos militares em novembro de 2022. Além do código-fonte ser cedido, os militares tiveram acesso a esse código-fonte? Sim, eu também provo lá no meu vídeo. Quem quiser estar lá no canal Ogro Web TV, é só procurar, tá lá no meu canal. Ele também prova que os militares tiveram acesso, inclusive emitiram um relatório, né? Aí depois, existiu algum problema na concessão desses códigos-fonte para qualquer pessoa da sociedade civil organizada? Não. Todo mundo tem direito à zerésima, que é o que abre e o que fecha as urnas. Todo mundo tem direito a acompanhar a questão das urnas. Todo mundo tem o direito, inclusive, de constituir advogado e contestar as urnas. Agora, o advogado vai apresentar na contestação, ele vai apresentar um princípio que é o da fundamentação. Você pode contestar. Você pode dizer que o que tem aqui atrás de mim não é um cenário. Agora, baseado em quê? Você vai dizer, não, é só um instante, beleza, mas está sendo usado no vídeo como o quê? Não, é só um instante, beleza. Mas qual era a finalidade? Qual era a função? Qual era a atribuição? Mesma coisa quando se fala na questão de uma urna. Tá, das inserções de rádio. Até hoje o Fábio Faria está em situação vexatória entre os que trabalham com comunicação. O ex-ministro Fábio Faria, que agora passou a ser diretor do grupo Silvio Santos, né? Do sistema SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mas o Fábio Faria até hoje explicou de onde foi que ele tirou aquele número de 150 mil inserções de rádio no Nordeste, aqui no Nordeste. Fábio Faria não justificou até hoje isso. Fábio Faria não justificou. E aí? Outra pergunta que seria fácil de resolver para você que está aí acompanhando e que o Lula tinha a função de responder. Lula interviu na Polícia Federal? Ele interviu na Polícia Federal, gente? E aí? Respondam vocês aí. Ele interviu, ele disse que a Polícia Federal estava subordinada a ele. Ele colocou ali praticamente, depois do 1º de janeiro, depois da posse, ele colocou a Polícia Rodoviária Federal para poder acabar ali com as barreiras, colocar barreiras, ou colocou o Exército na porta dos quartéis. Lula tinha algum modelo da GLO, da garantia da lei e da ordem? Só para a gente ter uma noção, para a gente poder começar a conversar. Se Lula tem 2.000 likes, gente, 2.100, obrigado pelas curtidas, galera, muito obrigado, né? Quem foi que fez isso? Respondam aí pra mim. Quem foi que tinha a minuta de golpe guardada no celular, né? Bolsonaro não tinha minuta de golpe guardada no celular. Tanto é que a Daniela Lima da CNN foi fofa com o Bolsonaro, né? Porque a minuta de golpe estava com o Mauro Cid. O cara tinha uma minuta de golpe em PDF dentro do celular, presente no celular. Bolsonaro não entregou as senhas dos celulares, foram apreendidos, e é um mandato de busca e apreensão. Foram apreendidos 3 aparelhos em nome de Jair Messias Bolsonaro. Não tinha nesses 3 aparelhos a senha, ele se recusou a dar a senha. E disse que tem sido orientado pelos advogados. Isso, quando for orientação do MPF, do Ministério Público Federal, e até quando cair na mesa do Alexandre de Moraes, vai dizer, ó, o cara não entregou a senha. E aí? Eu não concordo com a forma que a PF chegou na casa do Bolsonaro. Eu não concordo, tá? Mesmo sendo cara de esquerda, eu não concordo. O PF chegou lá de uma maneira muito... fez estardalhaço, reza a lenda já, né, que a Michelle Bolsonaro estava com roupas, com trajes ali
não tão adequados, então a polícia já colocou a situação vexatória, né? Não deu espaço para que deu 6 horas. A polícia foi entrando, mexeram em gavetas que não precisariam mexer ou pediriam para que fizessem isso. Quando acontece uma coisa dessa, é recomendado que na busca e apreensão, se você puder, ter um advogado acompanhando. Se você puder ter um advogado acompanhando a busca e apreensão, ninguém vai ter no veículo, né? Que ninguém tem um advogado a tiracolo. Mas se você tiver busca e apreensão, é recomendável que você diga, não, peraí, meu advogado vai acompanhar. Então, até nisso, nós que defendemos direitos humanos, defendemos Bolsonaro. Até nisso. Tá? Quem defende direitos humanos vai defender para Bolsonaro, para Lula, para João, para José, para Maria, para Pedro. Eu não concordo com a forma com que a PF entrou. Inclusive não tive acesso, porque aí eu não posso falar besteira, mas eu não tive acesso ao que foi colocado lá no relatório de busca e apreensão. Mas eu entendo se os advogados de Bolsonaro pedirem a nulidade. Pela forma com que foi colocado. Policial federal tratando de maneira jocosa, de piada. Estamos aqui na casa do mito. Porque pra gente que sofreu isso na pele com a prisão do Lula, né? Pra gente que sofreu na pele com isso, obrigado Rogério. Pra gente que sofreu na pele com o Lula, a gente não quer isso nem pro nosso adversário, apesar que o Bolsonaro não é adversário, ele é o inimigo do povo brasileiro. Obrigado, gente, 3k de likes, obrigado quem tá contribuindo aí, 3k de likes, os presentes estão vindo. Então, obrigado Patrícia. Então a gente que defende esse lado progressista, né, que defende esse lado humanista da coisa, melhor dizendo, a gente não quer que se tenha arbitrariedades, prisões. Agora, voltando ao caso da CPMI do dia 8, devem ser investigados de imediato, que não podem agora por causa da função que ocupam. O André Fernandes não pode. Não, se ele vai depor, não. Dia 22 já é julgamento, já, Paulo. Dia 22 é julgamento. Existe uma grande possibilidade, até como foi falado na Câmara e como é falado aí pelos meios de comunicação, existe a grande possibilidade de que ele seja julgado até por unanimidade. Isso não vai ser uma ação que Bolsonaro vai estar perante, como aqueles filmes de juiz que a gente vê, não. O pleno vai se reunir, o colegiado vai se reunir, e nessa reunião pode haver a votação por maioria simples. Vamos supor, 7 ministros votando no TSE pela inegibilidade, pode dar 5-2, maioria simples, pode dar praticamente ali só uma maioria democrática simples, que é 4-3. Se der empate com a abstenção de um dos ministros, o presidente vota, mesma regra do STF vale para o TSE, e pode dar inclusive unanimidade, né? São 7 ministros votando. Se houverem 7 ministros votando, pode ser que os 7 entendam elementos ali pela condenação de Bolsonaro, e com a condenação, um dos requisitos da aplicação da pena é inelegibilidade por 8 anos. Ou seja, ele só poderia ser candidato em 2031. Mas em 2031 ele vai estar muito perto já dos 80 anos, né? Ou não, vai ter 66 agora, 66 com 8, vai estar com 74, né? E lembrando que não existe um limite de idade para ser presidente da República. Mas aí 74 anos é o que o Lula tem agora. O Lula deve estar andando aí para mais uma eleição. A esquerda precisa dar uma adiantada, mas Bolsonaro está tentando emplacar a figura do filho, que não consegue emplacar, que é o Eduardo Bolsonaro. O Flávio está muito enrolado com as situações do Rio de Janeiro. Não, gente, tirem uma coisa da cabeça de vocês, né? E quem puder ir compartilhando a live, eu agradeceria. Tirem uma coisa da cabeça de vocês. Não existe a possibilidade de Bolsonaro sair preso.
algemado, preso, ir para uma celinha. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque além do que ele tem cometido ali, basicamente, e por ser um ex-chefe também, por ter todas as movimentações, direito é muito mais acordo. Então o que é que vai acontecer? Ele está ali, ele acabou de ser condenado, vai alegar questões de saúde, vai alegar a questão da integridade física dele. Os próprios advogados vão dizer que na cadeia, na carceragem, por conta da alta criminalidade que ele não combateu, ele só fomentou durante o governo dele, ele pode sofrer qualquer tipo de coisa na carceragem. Então o máximo que pode acontecer é ficar inelegível, cumprir prisão domiciliar, né? Ele é bem provável, se ele for cumprir penas aí maiores do que 8 anos, é bem provável que ele faça o acordo para receber o monitoramento, ou seja, a tornozeleira eletrônica, e que ele ainda vai tentar reverter isso, com certeza, no STJ. STF, STJ, ele tenta reverter isso. Não sei se conseguiria, mas no STJ ele tentaria reverter isso, colocando que a decisão tem uma característica de perseguição política e é um direito dele de recorrer. Eu quero mais é que, para a beleza do processo, ele recorra. Porque aí quando for lavrado já a última discussão, né, o último despacho, o cúmpra-se, ele vai ter para onde escapar. Ele vai ter o que dizer, né? Ele foi ouvido acho que desde que ele voltou ao Brasil, acho que 4 vezes, né? Esse julgamento agora já é para analisar mérito, autoria, correlação, indícios, culpabilidade. E aí todos esses votos já estão sendo feitos. O voto não é feito na hora não, gente. O ministro do STF, do TSE, do STJ, do STJD, o ministro desses, ele começa a ler o processo, e era para ele ler, tá? Mas a equipe começa a ler o processo com antecedência muito grande. Não, porque muitas vezes desse pós-prisões é porque a galera entende que prisão é só aquilo que é restritivo de liberdade, né? Mas ele pode ser condenado a pena restritiva de liberdade, mas aí por ele já ter paciente acima de 65 anos, aí já dá direito ali à briga pelo monitoramento. Paciente que não oferece risco à ordem pública. Eu garanto a você que se ele cumprir pena, ele não vai poder participar dos atos de 7 de setembro, que é um ato que foi apropriado pela direita, lá em 2016 ainda. Ele não vai poder participar do 25 de agosto, dia do soldado. Ele não vai poder participar daquele evento absurdo do 31 de março, que é quando eles celebram o dia do golpe militar aqui no Brasil. Ele fez uma cerimônia ridícula dessa 2019 e só não caiu porque teve uma articulação do Mourão e da galera, porque ele ia cair porque era uma apologia ao golpe militar. Ele passou em revista as tropas no quartel dia 31 de março. Quem estudou um pouquinho de história sabe que 31 de março é uma das madrugadas mais negras que a gente tem no Brasil. As vésperas ali da tomada de poder pelos militares, que iam ficar só 2 anos e puxar novas eleições. Os caras acabaram ficando 21 anos no poder, né? Então, assim, o máximo que vai acontecer é dentro de 1 ano esse cara vai estar numa cadeira de rodas, vai tentar sensibilizar o poder público. Esse cara vai estar ali fazendo, né, não lives, mas vai estar aparecendo em bandeiras, em passeatas. Vai acontecer isso, galera. Puro e simples mesmo. Eu não consigo vislumbrar, Paulo, um processo em que ele vai cumprir a pena em regime fechado. Até porque aqui no Brasil, os únicos políticos que passam com essa média, a gente teve o Eduardo Cunha, a gente teve alguns políticos ali do MDB do Rio de Janeiro, os governadores que cumpriram também, mas já estão entrando ali em semiaberto. Mas porque ele cumpra a pena integralmente em regime fechado, eu tenho muito ceticismo nisso. Só vou acreditar
depois que ele cumprir, e até porque o advogado já prepara tudo, a estratégia é, dia 20, foi condenado, vai recorrer. Aí depois que ele foi condenado no dia 20, recorreu, beleza, perdeu, e o Lula também, não entendi o que você quis dizer, meu querido. Não entendi o que você quis dizer. Não entendi o que você quis dizer. Fique à vontade, caso você queira repetir. E o Lula também, aí reticências. Não entendi. Entendi. Não, o Lula não cumpriu no regime fechado porque a pena dele tinha sido uma pena muito maior do que 4 anos, né? Teve pena dele ali que chegou a ser computada de 9 anos. Mas aí, como foi julgado o mérito e como foram derrubados praticamente por suspeição do juiz tudo, então esse processo ele deixou de existir. Então, mas aí que tá, o Lula, se continuasse desse jeito, tanto é que o Lula faz uma coisa que a gente viu poucas vezes no direito penal. É oferecida a oportunidade do Lula usar a tornozeleira, né, o monitoramento. Ele não, vou provar minha inocência. Mas é oferecida a oportunidade dele provar. Já tinha passado 1 ano preso, a galera fez, não, bota a tornozeleira, o passaporte dele tá confiscado, bota a tornozeleira e se embora. Aí com a dele, não, vou provar minha inocência. Tanto é que foram 58, eu estava conversando isso até com o Cantizano aqui, foram 58 pedidos de habeas corpus pro Lula, 58 pedidos em 581 dias que ele ficou preso, quer dizer que era um habeas corpus sendo colocado lá, impetrado, a cada 10 ou 12 dias em média. Tá? Mas aí que tá, analisando o perfil dos dois, Bolsonaro por ser um covarde, né? Analisando o perfil dos dois, Bolsonaro por ser realmente um covarde de fato. Oi, Goiânia. Ele sabia que os amiguinhos do STF iam tirar ele da cadeia. Goiânia. Ô Goiânia, desculpa, você tem 12 seguidores, você, pra mim, não tem relevância pra estar aqui no debate, não. Porque nem consegue subir pra debater. Nem consegue subir. Olha, coisas que eu tô me furtando agora a discutir, porque eu quero preservar a minha conta e a minha sanidade mental. Descondenado. Eu não paro para debater com quem usa o termo descondenado. Descondenado. Houve uma manobra. Pelo que eu sei, o ministro Alexandre de Moraes não anda de skate. Né? Descondenado. Houve manobra. Eram amigos do Lula. Eu não sei que amigo é esse que deixa o outro amigo preso 581 dias. Amigo da onça. Obrigado, gente. 5.000 curtidas nessa live. Então, eu particularmente não sei, adoraria saber de onde é que vocês buscam tanta informação desse jeito, né? Porque a gente falou aqui dos bolsonaristas, dos bolsominions, eu não vi a galera agora falando do dólar ter batido 4,86. Eu não vi a galera falando do programa para os carros do programa para os carros populares. Eu não vi a galera falando, inclusive, do feirão Limpa Nome agora, que está sendo colocado. Eu não vi do aquecimento da economia que vai fechar junho agora com o melhor junho da década. É o melhor junho no intervalo de 10 anos. Ou seja, 2013, governo Dilma, a 2023, governo Lula. Nós tivemos Temer e Bolsonaro aí. Então eu não vejo essa galera toda falando isso. Eu não vejo também essa galera falando, por incrível que pareça, que a CPI do MST foi um tiro no pé. Eu não vejo essa galera falando também, por incrível que pareça, das relações que existem, por exemplo, entre o Ricardo Salles, os madeireiros e a galera do agronegócio, para tentar criminalizar. Eu não vejo essas relações. Eu não vejo ninguém sair por aí falando, alardeando. O que eu mais vejo é esse tipo de coisa. Então, para minha saúde mental, galera, para minha saúde mental, eu tô nessa vibe de não vou debater com um cara que fala isso. Tu vê as casinhas que o governo vi sim.
Vi sim. E aí, Vinícius, mas esse é motivo pra gente louvar o Tarcísio, então, né? Você sabe de onde é que vem o fundo para poder construir essas casas? Acho que você sabe. Pode dizer. O fundo vem de políticas públicas aprovadas ainda no ano passado pelo governo Bolsonaro, mas que, basicamente, como política pública é uma obrigação, também não acho que seja uma aberração, não, cara. Acho que, querendo ou não, é o que a galera pode fazer. 15 metros quadrados, pois é. Só que aí, com o tempo, a galera vai conseguir construir. Mas eu particularmente acho que o problema agora é o Minha Casa Minha Vida 2, fase 3. É o Minha Casa Minha Vida agora conseguindo ter apartamentos, pelo menos de, se você for colocar ali, 55, 60 metros quadrados. O padrão das famílias brasileiras mudou muito. As famílias estão passando agora por uma redução no seu tamanho, no seu espaço populacional. Eu venho de uma família de 3 filhos, né? Meu irmão teve 3, a minha irmã teve 2. Já eu não tenho filhos. Os meus alunos não têm a pretensão, assim, diretamente de ter filhos. E até os que já se formaram, já acabaram o colégio e que já concluíram a faculdade também faz não, o momento agora é meu. Se pensar em ter um filho, os caras pensam em ter filho lá por volta dos 30, 32, até 35 anos. Então, as casas também vão dar uma encolhida baseada no... Isso é um padrão no mundo todo. Mas é assim, né? As casas são no projeto de Campinas. Eu adoraria saber sobre esse projeto, mas grande parte do que tem de habitação no Brasil hoje, o fundo vem de um fundo nacional, tá, gente? Grande parte do que se tem de habitação hoje é de fundo nacional, tá? Até agora passaram por essa live 645 pessoas, 2 novos seguidores, 4 pessoas enviaram presentes. Muito obrigado pra galera que tá aí. Mas o que eu tô vendo é que na medida em que não tenha treta, né? Na medida em que não tenha treta, a galera fica de boa. À medida em que não tenha treta, que não tem... Porque a galera já aprendeu uma coisa. Não dá pra discutir. Não dá pra discutir, não dá pra debater. Então quando a galera vem com essa vibe de querer debater, da galera querer discutir, da galera querer levar isso pra baixo, não tem como, né? O nego vem aqui e fala uma pá de coisa. Pronto, o Lula explicou que não era Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que todo projeto, seja da direita, seja da esquerda, todo projeto que puder ser feito em função de garantir moradia, pô, velho, é louvável. Não tem que discutir não, é louvável. Todo projeto que puder ser feito é louvável. Mas eu tô aqui agora porque nessa fase da live, eu queria falar só o seguinte, né? Além disso, vamos começar a movimentar o canal é Ogro Web TV. Eu queria muito que essa live chegasse a 10k de curtidas. Você que presenteou, você que patrocinou, você que ajudou essa live aqui a crescer, meu muito obrigado. Eu passei uma semana bloqueado e aí eu queria muito comentar nessa fase final. Eu não tô nem compartilhando a live, eu tô só falando aqui com vocês, mas eu passei essa semana toda agora. Tomei um ban na minha conta no Instagram, na minha conta principal, porque eu fiz uma piada com o prefeito João Henrique Caldas. E aí o prefeito não fez isso não, sabe? Porque ele não tem culhão pra fazer. Quem fez isso foram os seus asseclas. Quem fez isso foi os seus bajuladores. Eu perdi minha conta no Instagram e tive que recomeçar do zero. Mas eu tô ganhando aí a cada semana, tá subindo aí 100 pessoas. Então quer me seguir? Ogro Web TV, sem o 082, mas Ogro Web TV lá no Instagram. Ogro Web TV é o meu perfil lá no Insta. E perdi, né? Perdi. Tinha tomado aqui uma flag, né? Uma advertência, porque eu tinha feito muita piada zoando o bolsonarista, então o cara subia e a gente tava descascando os caras, então assim, era ridículo. A gente faz a live buscando aqui uma ideia, um debate, uma conversa, mas não tem por onde. Eu queria muito, eu não sei, acho que no dia eu vou estar, no dia do julgamento do Bolsonaro,
eu vou estar dando aula, inclusive à tarde. Eu tenho 3 aulas à tarde, só não tenho aula à noite. Mas à noite dá para fazer live tranquilo. Dá para fazer live tranquilo. E a ideia é que a gente faça uma live bem estruturada, falando com a galera sobre isso, como é que as coisas podem acontecer, falando da inegibilidade de Bolsonaro, falando praticamente que é o fim da carreira política de Jair Messias Bolsonaro, uma carreira que nem deveria ter começado, né? E vale lembrar também agora como essa plataforma ela tá obscura. Por que ela tá obscura? Né? A plataforma tá obscura por algumas coisas que a gente vem vendo. De imediato, as pessoas não sobem para fazer um bom debate. Debate no campo das ideias, debate político, um debate justo. A galera simplesmente sobe para vociferar, para falar um monte de bobagem. Eu já embarquei muito nisso, mas aí eu já decidi que eu não vou embarcar mais nisso. Não é saudável para mim e eu posso perder minha conta. Então, para mim, cada presente que vocês mandam, quem vai lá no privado e pergunta qual é o Pix, qual a forma de vocês curtirem meu canal, compartilharem meu canal, compartilharem meus vídeos, é fundamental, né? Mas, todavia, porém, entretanto, eu não posso deixar de falar de política. Não posso, mas eu não vou. Não vai custar agora minha saúde mental. Não quero que custe. E foi tão bom, né? Fiz live jogando FIFA, botei o FIFA pra galera acompanhar. Tô ouvindo os podcasts na corrida, gravei vídeos sobre corridas pra comentar com a galera. Tô até sem meu relógio aqui, mas eu gravei vídeos sobre corridas pra galera, né? Obrigado a você também, Paulo. E a galera começa a fazer isso. Então o meu objetivo aqui, vamos chegar a 7k aqui. Eu quero ficar aqui para poder 7k, gente, obrigado pelas curtidas aí. 7k, tem alguém que tá, eu acho que eu sei quem é que tá curtindo aí nervoso, deixa eu ver. Mas tem muita gente comentando aqui e tem gente perguntando sobre o PX, né, o Pix. Quem quiser fala comigo, mas tá perguntando aonde. Não tô na Twitch agora, gente. Só respondendo aqui, peraí. Não tô na Twitch agora, tá? Não tô na Twitch agora. Eu queria fazer até uma live mais descontraída hoje, com a rodada. Teve Nation League, né? UEFA Nations League, minha Itália ficou em 3º lugar. Eu nem sei qual foi o campeão, se foi Croácia ou se foi Espanha, mas tava Croácia e Espanha disputando agora a final. É um calendário novo, a Itália vem com um time novo. Deixa eu ver o que mais. Meu São Paulo tá me dando decepções. Jogou hoje o feminino contra o Palmeiras. Na questão dos vídeos de educação, a galera pede para gravar vídeo de educação. Dá para debater muita coisa, mas tem muita coisa que eu gostaria de falar. Por exemplo, eu adoraria falar sobre a questão da sexualidade presente no universo de quem tem 38, 39, 40, 41, 42, até os seus 50, 60 anos. Porque essa plataforma, ela fala muitas vezes, não é um complexo do Ilha de Barbados, não. Mas essa plataforma fala muito para um público que vai até 25, né? O meu feedback aqui, o feedback que eu tenho, é que ele vai até 25. Então, por exemplo, se eu levanto um tema aqui, que é um tema para a galera que tem mais de 30 anos, por exemplo, pode uma mulher de 30 relacionar-se com um cara de 15, 20, ela pode fazer o que ela quiser. De 15 não, pelo amor de Deus. De 20, 25, ela pode fazer o que ela quiser. Porém, né, se a gente coloca isso, o pessoal faz, lá vai o cara da esquerda querer dizer como é que as mulheres devem fazer, o que é que elas devem fazer. E não é esse o mote é, a gente tem que fazer a galera participar, interagir de temas que interessem essa galera. Eu vi muito isso quando a galera pergunta se tem como fazer algumas collabs ou fazer live junto. Aí o cara tá fazendo uma live junto lá e começa a falar um monte de barbaridade, de achismos da cabeça dele, né? Não, porque mulher tem que ser feminina porque tá na Bíblia. Pô, velho, aí pra cima de mim eu não tenho muita paciência. Aí eu deixo correr, deixo que a natureza faça o seu trabalho. Nem esquenta a cabeça com isso.
Mas eu queria trocar os temas, eu queria que a galera pudesse comentar, por exemplo, sobre temas que são mais voltados diretamente à realidade disso, né? Eu sou um cara de 37, por exemplo, que já penso muito, tipo, trabalhar é gostoso, mas eu penso muito como é que fica quando a gente parar. Eu tava conversando com a minha esposa hoje pela manhã, né? Quando a nossa geração, que foi a última geração a sair da casa dos pais por vontade própria, hoje os meninos estão sendo obrigados a sair da casa dos pais. O pai chega a dizer: filho, e aí, vai não buscar teu rumo? Mas a minha geração foi meio que tinha vontade de sair da casa dos pais. A minha geração foi uma geração que queria muito comprar o carro novo, carro zero, mas o próprio carro. Era a geração que queria muito estudar, que ainda queria muito uma faculdade, porque não queria ficar preso no trabalhinho, que é um trabalho para quem está iniciando a vida. E aí eu vejo isso com a galera que tem uma certa idade já. Eu tenho amigos que eram da época do varejo que são a prova de que eu estou falando é verdade. O cara tem quase 40 anos de idade e ainda está descarregando roupa na C&A. Nada contra antes que comecem a falar muita besteira. Mas o cara tá lá, tá descarregando roupa na C&A, tá com o visual descolado, despojado. Não que ele goste daquilo, mas é porque a empresa tem uma pegada jovial. Aí tá lá o cara na Chili Beans. Gente, esses empregos são para os que estão começando. Ou se você tá sem grana e apareceu a oportunidade, mas a galera se apega de uma maneira e não faz carreira, fica ali. Eu tenho um colega, só que eu saí da C&A tem mais de 2009, 2019, 10 anos, 14 anos em média que eu saí da C&A, 14 anos. Eu tenho colegas que estão lá ainda, que fazem a mesma coisa ainda. O cara formou, o cara deve ter filho já com quase 18 anos, né? Já tinha filho quando entrou lá, mas o cara tá lá. E aí, mesma coisa na rua em que eu morava, né? Eu saí para poder morar, ter minha história, minha casa, minhas coisas. Aí eu saí, e aí de contrapartida você vê que ainda tem o cara que ainda mora com a mãe, que a mãe ainda mora com a mãe, ou seja, ele é a terceira geração, mas existe uma quarta, que é o filho dele que mora naquela mesma casa, num bairro periférico, não é nem suburbano, não é afastado do centro, é periférico, porque ele vai trabalhar num camelôzinho no centro e volta, e ainda fala que o Bolsonaro salvou a vida dele e que foi o melhor governo para a vida dele. Aí, pra mim, não tem que discutir com a galera dessa. Vocês conseguiram entender a magia da coisa? Não tem que discutir. Eu não tenho bagos para discutir com um cara desse. Eu não tenho. Hoje eu não tenho. Hoje eu estou buscando muito mais minha saúde mental. Eu não tenho para discutir com um cara desse. Então, assim, quando a gente vê isso tudo, a gente vê da seguinte maneira: não dá para entrar nesse tipo de discussão, nesse tipo de seara. Não é interessante, né? O Ian, não estou me comparando aqui ao Ian Neves, muito pelo contrário. O Ian, o ogro é o ogro. Mas o Ian Neves do História Pública, o cara passou por um problema de saúde mental. Os influenciadores que eu acompanho, as sequelas estão vindo agora, depois das eleições. A gente imaginava que o bolsonarismo fosse dar uma recuada, até mesmo uma desaparecida. Ele recuou com a cassação do Deltan Dallagnol, recuou com o Sérgio Moro não buscando mais as câmeras, recuou com o André Fernandes agora, vai falar qualquer coisa, a galera já tá mandando ele calar a boca no bom português, porque recuou com o Gustavo Gayer falando besteira e sendo repreendido, recuou com a Damares agora, ninguém acredita mais no conto dela de se vitimizar. Tudo bem se ela sofreu, porque bolsonarista é uma raça de mentirosos. Se ela sofreu algum tipo de abuso, todos nós aqui somos muito solidários a ela, mas esse negócio de ficar vendo Jesus na goiabeira e tratar isso como forma de tentar colocar a narrativa dela caiu por terra, e por aí vai, gente. Não tem muito que bater boca mais, sabe? Não tem muito que bater boca, não tem muito o que dizer.
E o que a gente vê é essa galera, ela parou no tempo. Eu tinha até um certo pé atrás, tinha uma certa, não era vergonha não, mas eu tinha um certo, eu diria receio de me expor por conta da minha profissão. Ah, eu sou professor, é porque eu ganho mal, né? É porque eu tenho que trabalhar muito, né? Aí, bicho, depois que você começa a ver quem são os caras que estão ganhando pior do que você para falar as bobagens que falam, e você dizer, não, eu preciso me impor em relação a isso, a chave muda, sabe? Eu só parei essa semana porque realmente eu passei do ponto. Não sou de pedir desculpas, nem vou pedir desculpas à galera que eu ofendi. Se eu ofendi, é só você não fazer, porque senão eu vou te ofender de novo, obviamente. Mas é porque, para alguns isso aqui é diversão, mas para alguns isso aqui significa business, significa negócio, significa também atividade política, né? Eu vi isso durante essa semana. O Arthur Duval, ele tá chamando todo mundo para debater. Eu mandei um e-mail para o MBL pedindo para debater com o MBL. Com o Arthur Duval, com o MBL de qualquer lugar, eu mandei um e-mail. Agora a pergunta é, por que não aceita um debate com alguém da esquerda ou da extrema esquerda que estudou? Eu adoraria perguntar algumas coisas ao Arthur Duval. Ele debateu com o Calejon, né, que agora é da Galãs fez, mas foi da Jovem Pan um tempo. Ele debateu com o Calejon, beleza, tranquilo. Calejon tem 1000 vezes mais seguidores do que eu. Tranquilo. Mas eu adoraria debater. O campo aqui do TikTok, quem é que a gente tem no TikTok? Marcelo Brandi, que é um mentiroso. Quem é que a gente tem aqui no TikTok? O Derli, que é apenas um vendedor de seguros. Quem é que a gente tem aqui? Aquela galera que faz live de direita, Juliana, essa galera toda da direita. Não tenho que debater. Eu subo numa live, a galera me pede para descer, porque sabe que se eu ficar 5 minutinhos na janela, o pau canta, né? Então não tem que debater. Então, assim, não é que eu fiquei grande demais pro TikTok, é porque os debatedores que o TikTok tem hoje para falar de política, eles vão falar de algumas coisas. A gente tem até o script deles. Cuba e Venezuela, né? Mas quem estava próximo de chegar a dar um golpe de Estado, como Hugo Chávez fez na Venezuela, foi o Bolsonaro, né? Aí você pega depois, que você não tem quantidade de seguidores, mas quando eu tenho um vídeo que bate 200 mil visualizações, que bate 1 milhão de visualizações, a galera derruba o vídeo e alega discurso de ódio. Essa já é a minha 4ª, 5ª conta aqui na plataforma. No YouTube, vai ou não vai, eu já tomei uma decisão para que o meu canal não tenha nenhum tipo de problema. Eu já tomei uma decisão. Se eu ver que o vídeo está gerando problemas pro canal, não é nem risco de processo, mas gerou riscos pro canal, eu deleto o vídeo. Eu não vou perder a ferramenta de contato com a galera por conta disso. E a ferramenta mais tradicional que eu tenho é o YouTube. Aqui a nossa guerra, ela é política, é uma guerra ideológica, é uma guerra que basicamente a galera precisa voltar a entender, né? Eu não sei, se você tem medo de debater, não vai debater porque tem medo, não tenha medo de debater não. É só você chegar aqui com a verdade. E também aquela coisa, eu não vou ganhar nada, mas nada. Eu vou ganhar mostrando que eu sou o que eu deixo de ser. O máximo que eu ganho aqui são os GIFs, são os presentes. Vai no ver uma live Pix que a galera faz e rola. Vai lá no Instagram eu vou começar a fazer umas lives também lá. Então me sigam, é Ogro Web TV, sem o 082, né? E essa galera tem que observar. Então, só para recapitular, né? Para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro. Vamos chegar a 10k? Vamos chegar a 10k de curtidas? Vou abrir só um compartilhamento, para ver se a gente consegue falar com alguém.
E vamos chegar a 10k de curtidas, vamos lá. Né? Vamos chegar a 10k de curtidas e vamos ver no que é que vai dar. Então assim, só pra galera ver, porque o que eu tô vendo é a galera bater boca e tá acontecendo as coisas que eu não gosto, eu vou logo dizer. Não me agrada em ver pessoas que estavam em lados tão antagônicos. Não me agrada ver pessoas que estavam em lados tão antagônicos. Vou dar um exemplo. O Fábio. Adoro o Fábio, tenho muito respeito. Fábio os máximos. Tenho muito respeito pelo Fábio. Mas não me agrada ver, por exemplo, isso é um direito dele. Não me agrada ver ele hoje de teretetê e de conversinha com gente que estava louvando o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse tipo de pessoa não recebe bom dia, boa tarde, boa noite. Esse tipo de pessoa tem que receber. Eu nem vou nem falar o que ela deve receber para não ter problemas aqui na live. Sabe? Esse negócio do vamos debater com o democrático não existe. Eu prefiro voltar a falar para minha bolha, né, do que eu tendo essa dor de cabeça incrível, insana, que é estar conversando com esses caras e o cara tá gravando, faz 4 ou 5 cortes e bota lá da pior maneira possível. Então não rola pra mim. Nem bato boca. Nem bato boca pra estar discutindo mais não. Pra mim já deu, né? Eu prometo, a gente tá passando agora por quanto tempo de live já? Estamos com 1h12 de live. Vamos chegar a 1000 pessoas passando aqui na live, é legal. Eu queria aumentar esse número aqui, 1000 pessoas passando pela live. Eu gosto desses números porque é uma métrica boa pra gente poder mostrar pra galera que essa métrica boa, ela é fundamental para qualquer discussão. Então, quando a gente começa somente a colocar aqui as coisas, a gente traz a galera para um bom debate. Só que a gente não consegue ter um nível hoje como era esperado. Eu tô vendo gente aqui agora falar que existe um ator que tá no lugar do Lula, que não é o Lula, é um ator, E eu fico olhando e digo, mano, sério mesmo isso? Na moral, tio, eu vou ter que ouvir isso? Na moralzinha mesmo, vou ter que ouvir isso? Não rola. Não rola, não quero nem que role. Não rola. Né? Então assim, só pra gente recapitular, eu espero que dia 20 e 22 nós tenhamos a condenação de Bolsonaro, a inelegibilidade de Bolsonaro. Eu espero que a CPMI do dia 8 ela gere frutos. Inclusive eu acredito muito que para efeito político algumas prisões devem ser feitas. Eu espero que a gente consiga ter ali uma redução de espaço na CPI do MST, né? E deixa eu só compartilhar mais um pedacinho aqui. E é nessa pegada, entendeu? É nessa pegada que a gente vai estar fazendo a discussão. Então, meus queridos, ninguém subiu nessa de hoje. Foi legal conversar com quase todo mundo aqui. Eu prometo que só queria testar também se a conta estava tudo ok. Mas me sigam nas contas secundárias, lives do Ogro, debates do Ogro. Eu vou trocar uma para games, que é a que eu vou usar só para jogar FIFA Mobile. Me sigam lá no YouTube também. Fundamental a presença de vocês lá no canal. No Instagram agora que está crescendo. Galera, a gente já viu que para Nordeste, para Maceió, para Alagoas, eu tenho um alcance legal. Então, se você é de Maceió, se você é de Alagoas, e você quiser investir, se você quiser fazer realmente ali, fazer acontecer, o contato já vai estar lá na bio, né, que é contato@ogrowebtv@gmail.com. A gente consegue falar, consegue ver tudo isso. Claro, o meu eixo de discussão, eu não vou fazer campanha para bolsonarista nem nada do tipo. Meu eixo é política, mas
como a gente está falando de redes sociais não podem ser praticamente um ponto de perda de dinheiro. E eu não sou capitalista, mas eu vivo no capitalismo. Então, vamos só entender isso para a galera dar uma moral aí, dar uma entrada. Vamos tentar chegar a 10k? Deixa eu fazer mais um compartilhamento aqui. E vamos tentar chegar a 10k, na moralzinha aí, 10k. Bom, voltamos, fiz um compartilhamento ali. Vamos só chegando ali agora, ver se a gente vai bater os 10k, ver quem entra pelo link. Muito obrigado, tem Maria Helena, 195124 entrou. Muito obrigado, Maria Helena, que acabou de entrar, galera que acabou de entrar. E deixem sugestões também para a próxima live. Eu vou fazer uma no final do dia. Se eu não tiver que tirar nenhuma dúvida nem nada do tipo, eu vou fazer uma no final do dia sobre, né, o que vem acontecendo. Quero fazer uma na pegada de debate, ficar uma coisa mais legal. Samantha também entrou. E a nossa ideia é conversar sobre isso. Eu acredito muito que a gente possa ter aí uma semana maravilhosa, com o início das pessoas sendo ouvidas na CPMI do dia 8, com os bolsonaristas perdendo espaço, com mais avanços no campo democrático no governo Lula. Tem algumas críticas a fazer, que são as críticas ao governo Paulo Dantas aqui em Alagoas. Tenho também muitas críticas a fazer aí em outras situações, mas que, claro, vou fazer isso nas lives mais adequadas, né? É dessa forma que a gente consegue pensar, é dessa forma que a gente consegue agir. E, claro, se você está acompanhando esse canal agora, essa rede agora, faz o seguinte, você consegue me dar uma força muito grande. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, Ogro Web TV. Tá? Se inscreve no meu canal no YouTube, Ogro Web TV. Quem está entrando agora também, agradeço. Chegamos aos 10k de curtidas. E como foi uma live que eu passei um bom tempo aí paradão, passei uma semana parado, eu entendo que o número está inferior a 1000 pessoas, né, que passaram pela live, mas já para agradecer a vocês aqui, com todo o meu carinho, passaram por essa live 738 pessoas, 2 novos seguidores e pessoas enviaram presentes. Então é isso. Gerson, obrigado pelo presente aí, obrigado a quem está mandando, obrigado a quem está colocando. Eu acho que nas próximas lives eu vou estabelecer metas, não metas financeiras, mas metas de inscritos, porque aqui no TikTok, por exemplo, com 10k, já começa a ter uma certa remuneração para quem faz conteúdo direto. A conta tem que ter algumas restrições, eu passei por uma restrição de conta agora fantástica, né? Foi uma conta que me pegou. Eu estou recebendo um aviso agora da Twitch, né? Que eu tenho também o meu time na Twitch agora para poder subir alguma coisa. Já tem uma cota que eu não subo nada na Twitch. E eu vou tentar subir um fifinha lá. Então, se você quer me ver jogando FIFA lá na Twitch, é Ogro Web TV 082. Ou vou jogar também outros jogos. Eu estou pensando no Elden Ring, estou pensando em jogos como Mortal Kombat. Estou pensando em jogar assim, lá na Twitch. Tem um game retrô aqui que eu já prometi, esse game retrô que tá aqui, ó. É pro meu brother, pro Rafael, para ele poder fazer lá os engenhos dele, as engenhocas. Ele disse que se botar para consertar, a gente vai colocar os meninos para jogar os games retrô lá na escola. Então, meus queridos, passaram por essa live aqui 746 visualizações, pessoas. Nós tivemos aqui 2 novos seguidores, 5 pessoas enviaram presentes e nós recebemos até agora 10 diamantes aqui na live. 10 diamantes. Qual é esse GIF? Diamantes foram 9, né? Então é isso.
Beijo do Ogro e daqui a pouco a gente volta com a live boa, com a live ali, para a galera poder discutir melhor, pegar fogo aí as discussões políticas, claro, sempre gritando, bradando, falando fora Bolsonaro. Até mais, gente. Fiquem bem.